Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais um Blocos Convida, esse nosso bate-papo semanal, trazendo sempre empresários, executivos, empreendedores dos mais diversos segmentos. Como vocês sabem, a gente aqui não se atém a um tema específico, a ideia é trazer assuntos diferenciados para que a gente possa cada vez mais conhecer outros segmentos, outras oportunidades e dinâmicas do mundo dos negócios. Hoje, nós temos aqui o prazer de recepcionar, né, e receber o Erasmo Prioste, ele que é diretor comercial, diretor de mercados da Soul Security, uma empresa focada em segurança patrimonial, bastante grande, com trajetória longa, né, uma longa caminhada, atuando em diversos segmentos da nossa economia, desde a segurança condominial, patrimonial, de ativos pessoais, empresariais, e também dentro da área do agronegócio. Afinal de contas, quando nós, no nosso caso, como investidores, investimos numa floresta, uma floresta de eucalipto, de mogno, na nossa estrutura de pecuária intensiva, né? É um patrimônio que ali está e que precisa ser monitorado e pode ser monitorado por empresas especializadas. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui, Erasmo, para você. Primeiro, muito obrigado, bem-vindo ao nosso bate-papo. Já lhe passo a bola para você se apresentar, contar um pouquinho aí da atuação, né, da Soul Security, falar um pouco da história, do que vocês fazem, e vamos desenvolvendo aqui esse nosso papo para conhecer um pouco mais esse seu segmento. A bola é sua. Muito obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, né? Um prazer aqui falar com o seu público, né? A Security nasceu no interior do estado de São Paulo, no final dos anos 70, completaremos esse mês 42 anos, né? E oriunda do interior, ela se expandiu também, ao longo desses anos, pelo interior do país, né? E no interior do país, hoje está muito mais em evidência, mas a gente que conhece bem aí o Brasil nessa nossa evolução, a gente sabe a força do agro, né? E com isso, e até pela minha origem, eu sempre trabalhei, mesmo antes de estar aqui no segmento de segurança, eu trabalhei muito junto ao mercado agro, né? Então, juntou um pouco da nossa vocação, com um pouco da nossa expertise com esse mercado, e a nossa evolução no agro aí foi uma consequência. Hoje, já há algum tempo, as pessoas veem aí a relevância que o agro tem na economia brasileira, e ainda bem, né, a Security já está bem posicionada nesse mercado. Acho que esse nosso papo aí de agro e segurança no agro vai caminhar muito bem. Muito bom. Antes da gente entrar nesse assunto, dá uma geral aí no que a Security vem fazendo. Já sabemos que é uma empresa de 40 anos, né? E não é qualquer uma que chega a 40 anos nesse nosso Brasil. Empreender não é fácil. Mas conta um pouco da atuação geral do portfólio, onde vocês estão presentes, que tipo de serviço, né, e solução vocês trazem dentro dessa área da segurança. A Security tem três grandes pilares aí dentro do seu portfólio de serviços. Nós fazemos a segurança patrimonial privada, entendendo com esse conceito do nosso mercado, quer dizer, um serviço de vigilância, né, prestado por recursos humanos, né, quer seja armados ou desarmados, né, somado à tecnologia, ao uso de tecnologia, então a segurança eletrônica, né, são alarmes, câmeras, né, monitoramento, né, então os recursos humanos de vigilância, os recursos tecnológicos de CFTV, vamos dizer assim, né, e também serviços de facilities, né, serviços de limpeza, serviços de controle de acesso, né, de recepção, né, então são esses três grandes blocos de serviços que a Security presta ao mercado. Nós estamos hoje em 12 estados, em 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, em toda a região sul, todo o Sudeste, todo o Centro-Oeste e no estado da Bahia, né? Nós temos cerca de 7 mil colaboradores hoje, em cerca de 700 municípios, e estamos posicionados nas
entre as 10 maiores empresas do Brasil de prestação de serviço de segurança privada. Muito bom, muito bom. Quando a gente olha, né, das possibilidades, Erasmo, de segurança, de monitoramento, você fez um comentário muito pertinente com relação ao uso da tecnologia, né? Isso independentemente de onde nós estamos e que tipo de patrimônio nós estamos falando, a tecnologia hoje veio para tentar facilitar e facilita todo tipo de prestação de serviço. Conta um pouco que tipo de tecnologia, que tipo de inovação, por assim dizer, hoje a gente pode contar nesse segmento, né, especificamente de segurança, monitoramento. Felipe, hoje eu vejo um momento muito promissor, porque a rapidez com que a tecnologia vem avançando, ela já está dando, assim, em muitos lugares do Brasil, ela já permite uma condição de trabalho similar à que nós temos nos centros urbanos, com toda a infraestrutura que existe, né? Para você, hoje, qualquer lugar que você vai na cidade, você está com um sinal de celular, você está com um sinal de imagem, né? E isso, há alguns anos, quando a gente saía na estrada, né, já não pegava, né? E nos últimos 10 anos, essa evolução tem sido muito grande. Então, a tecnologia, que já é muito bem-vinda em termos de nos facilitar a vida, vamos dizer assim, de nos prover recursos para trabalhar melhor, seja em qualquer segmento, hoje ela está muito mais acessível para o campo, para a zona rural, para o produtor rural, né? Então, hoje nós temos condição e já fazemos monitoramento de imagens, monitoramento de alarmes, fazemos varredura aí de eletrônica, de segurança em grandes propriedades rurais que antes não tinha a menor condição, você tinha que fazer a cavalo, vamos dizer assim, né? Hoje não, né? Então, da mesma forma... Se utiliza aí imagens via satélite ou drones para esse tipo de coisa? Se utiliza, Felipe. O drone, eu digo para você que ele seria, assim, um instrumento, uma ferramenta, uma tecnologia, mais para um patrulhamento. Seria uma ação pontual. A gente, então, levanta o drone numa propriedade rural e faz uma vistoria, faz um patrulhamento, como se fosse um carro da polícia aí na cidade, né? Você faz um patrulhamento, tá? Para uma vigilância permanente, 24 horas, ostensiva, ele ainda não é um recurso de custo-benefício adequado, tá? Então, tudo começa em qualquer assunto com um grande diagnóstico, um bom diagnóstico, para daí se propor recursos de segurança. O drone, ele está incluso, mas não sozinho, digamos assim, não como uma única ferramenta. Agora, você tem, por exemplo, uma grande plantação de eucalipto para fins de reflorestamento. É claro que uma grande preocupação são focos de incêndio, né? Perfeito. Imagina o custo que tem você colocar aí um carro com 1 ou 2 vigilantes dentro e ficar rondando a fazenda atrás de foco de incêndio, até pelas condições de estrada, de andar pelo meio da floresta, né? Não é adequado, né? Aí se instalaram torres de madeira altíssima e coloca uma pessoa lá em cima que fica o dia inteiro andando, né? Que também não, vamos dizer assim, não é adequado, né? Inclusive com o ser humano. Então, você levanta um drone, faz uma inspeção, um patrulhamento aéreo pela floresta, e em 10 minutos você tem um mapa daquela região, né? E aí, havendo focos ou algum risco maior, você envia rapidamente por coordenada GPS e você já manda alguém lá pessoalmente, uma brigada, né, algum profissional adequado. Então, é esse trabalho, vamos dizer assim, em equipe, e aí eu estou dizendo equipe, são os recursos humanos com os recursos tecnológicos, é esse trabalho bem equipado, então, de outra forma, é que provê uma maior efetividade das ações de segurança preventiva. E você tocou na palavra que era justamente o que eu iria perguntar agora, né? O melhor
a melhor estratégia, a melhor forma, naturalmente, é a prevenção, né? É você se antever e você planejar antes de você ter não nesse caso um incêndio, mas um incidente, e você tenha que agir de forma às pressas, né, sem o devido planejamento. Eu imagino que é esse tipo de trabalho que vocês fazem, né, entendem a situação do cliente e desenvolvem nesse quesito um planejamento de tudo aquilo que é necessário, fazendo medição de riscos, né, o que é necessário medir, o que é que não é necessário medir, seria por aí? Exatamente por aí, Felipe. Nós temos como uma visão de médico, por exemplo, que vai conversar com um paciente, identificar as dores, né? Quais as dores você tem, quais as dores, quais os riscos de uma determinada propriedade rural, no caso, né? Qual a probabilidade desses riscos se materializarem versus o impacto, né? Então, esse é fundamental, você ter uma visão analítica para saber o risco de um determinado problema acontecer, a probabilidade de um determinado problema acontecer, né, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é média, e que impacto ela causará, né? Então, você tem um risco alto, com uma probabilidade alta, com impacto alto, nossa, não pode, você tem que... Então, a gente faz um mapa de risco, probabilidade versus impacto, e então, a partir desta análise, nós identificamos ações imediatas, de médio prazo ou de longo prazo, e ações, vamos dizer assim, muito consistentes, muito fortes, com alto investimento, né? E ações que requerem muito mais atividade, mas são de baixo investimento financeiro, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer um balanço disso e chegar numa conta, assim, vale a pena ou não vale? E essa decisão a gente tem que tomar junto com vamos dizer assim, o dono do risco, que é a propriedade rural, que é o cliente, e o protetor desses riscos, vamos dizer. E aí a gente tem o seguinte cenário: ou a gente elimina um risco, que é um caso super raro, e que muitas pessoas têm uma fantasia de que o risco é para ser eliminado. Em raríssimos casos é possível. Novamente, eu gosto de dizer que, principalmente nós aqui do mercado financeiro, né, a gente vive e convive com o risco e viveremos sempre com ele, não tem jeito. Bons profissionais fazem uma boa gestão de risco e não eliminar o risco. Eliminar o risco, na maioria dos casos, significa eliminar o seu negócio. Eu tenho uma propriedade rural, eu tenho aqui várias cabeças de gado, vamos dizer assim, e eu não quero ser furtado, roubado. Você quer que essa chance seja zero? Quero. Então, você vende o gado. Você nunca vai ser roubado. Mesmo. Agora, você quer continuar com o seu negócio, que é uma criação de bovinos, e você quer eliminar o risco de alguém te roubar uma cabeça de gado, nossa, você vai ter que colocar aqui um exército, uma patrulha imensa que vai valer mais do que o seu gado. Então, não vale a pena. Tá? Então, risco é para ser gerido. E, na grande maioria dos casos, os riscos são trabalhados para eles serem minimizados, para eles serem diminuídos. Tá? Não é só essa opção, risco você pode compartilhar, você compartilha com uma apólice de seguro, né? Você terceiriza a gestão desses riscos, você paga um determinado valor, mas se houver prejuízo é do outro, não é seu, né? Então, riscos devem ser geridos, e aí sempre sobra aquele risco residual, que é um risco que, se você for bem orientado, é o risco do negócio, né? Então, em geral, quando acontece alguma perda, e o cliente não tem a devida consciência, a gente tem que analisar se aquela perda era um risco que estava no escopo de quem estava cuidando, quem estava fazendo a sua gestão de risco, então o risco é dele, e você não será prejudicado, ou você será indenizado, digamos assim, né? E existe um risco que continua sendo seu, dono do negócio, tá? E que, se houver uma materialização dele, esse risco vai ser seu. Você trabalha numa grande empresa, numa fazenda, tem uma segurança excelente, mas, sei lá por que motivo, alguém furtou o seu celular que você esqueceu ali em cima da mesa em algum lugar.
puxa, esse risco não estava dentro da alçada da empresa de segurança, né? Uma coisa muito pequena. Agora, alguém invadiu a sua fazenda e você tem uma cerca eletrônica nessa fazenda e essa cerca não acusou uma intrusão, opa, aí sim, né? Então, é com esse cenário. Da mesma forma que existem cercas elétricas hoje, coisas muito simples, em residências e nas cidades, existem cercas eletrônicas para grandes propriedades também, tá? Já com outra tecnologia, tá? Mas existe. Muito bom. Muito bom. Não, fantástico, assim, super interessante essa visão, né, da segurança, né, patrimonial, com a análise e o cruzamento, né, da análise de probabilidades e risco, que é isso que vai fazer com que no fim do dia você tome uma decisão mais acertada. É muito legal, assim, muitíssimo obrigado. Nosso objetivo aqui é realmente trazer pílulas de conhecimento em vários segmentos. Agradeço, né, sua atenção, seu tempo, e eu tenho certeza que esse papo vai ser enriquecedor para os nossos clientes, que vão passar a ter uma outra visão dessa prestação de serviço voltada à segurança patrimonial, controle e a gestão, né, de riscos. Muitíssimo obrigado, meu amigo, até a próxima. Obrigado, Felipe, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.